que é o pior Arsenal? O que é isto? Porquê é que eu faço isto? Há um jogo de 2004 chamado Ratchet Clank 3, que vocês devem conhecer, cujo subtítulo é A Pior Arsenal, que é um trocadilho bastante interessante, porque, à primeira vista, pode parecer que está ali um insulto, ou qualquer coisa do género, mas se olharem uma segunda vez, com atenção a pensar no que está lá escrito, não existe nada de ofensivo, é um subtítulo bastante inteligente. É um jogo em que temos muitas armas para lutar contra a ameaça do jogo. Para além de irmos aumentando o arsenal ao longo do jogo, também se melhoram as armas, pois há uma componente de RPG em que se ganha experiência quanto mais utilizam essas armas. Este subtítulo ficou-me na cabeça. Eu e o meu amigo Coelho começámos a usar a pior Arsenal como um tag de clã quando jogávamos online alguns jogos, Halo, Battlefield, Call of Duty, na Xbox 360, isto coisa de 11, 12 anos talvez. Então começámos a usar o tag UIA. Então na altura, alguns dos nossos amigos da comunidade com quem nós jogávamos começaram também a adotar esse tag UIA. Então eventualmente criámos um grupinho no Facebook para podermos convidar essas pessoas para o grupo e para combinarmos quando é que íamos jogar, que jogos é que as pessoas estavam a pensar em comprar para ver quem é que ia alinhar depois para jogarmos online ou jogos em co-op, etc. Esse grupo ainda existe. Criámos o grupo em maio de 2011, está agora a fazer 8 anitos e começámos a reunir-nos por lá. E é interessante, acabou por ficar um grupinho onde nós podemos partilhar notícias sobre jogos e falar sobre coisas relacionadas com jogos e coisas geek, enfim, aquele tipo de coisas que, por algum motivo, ainda são um bocadinho tabu. Eu, por exemplo, ao longo da minha infância, sempre me senti um bocadinho posto de parte quando falava deste tipo de coisas, porque as pessoas me diziam que já não tinha idade para isso, brinquedos e jogos é para crianças pequenitas, não é um passatempo saudável, és um colado, és um viciado, lá está ele a falar de jogos. Ainda hoje isso acontece um bocadinho. Quando vocês saem com amigos, ou vocês têm uma comunidade de amigos com interesses em comum e têm muita sorte, ou então vocês têm que reduzir um bocadinho, limitar um bocadinho o espectro dos vossos interesses quando estão com amigos, para falar de coisas mais comuns, para chegarem a um patamar de igualdade. E então o que é que estiveste a fazer esta semana? Estive a ver uma série inteira, uma temporada inteira de uma série, 10, 20 horas. Então e tu o que é que estiveste a fazer? Andei a jogar isto e aquilo, que colado. Este discurso é-vos familiar. E quando és novo, começas a criar uma ideia de que, se calhar tenho que arranjar outros interesses, se calhar tenho que limitar um bocadinho o meu interesse pelos jogos, se calhar não posso falar disto em público, se não já sabes qual é o discurso que aí vem. Só depois tornas-te adulto e trabalhas e começas a ter o teu ordenado e tens o teu tempo livre e fazes o que quiseres no teu tempo livre, em tua casa. Eu adoro jogos, adoro bonecos, adoro bandas desenhadas, adoro coisas que nos transportam para um mundo de fantasia, adoro personagens que é suposto serem um símbolo ou um ícone de um certo conjunto de princípios. Os personagens de BD, por exemplo, são criados para representar ambições que o ser humano tem, de serem invulneráveis, de poderem voar, fraquezas também, que vemos em muitos vilões. Nos videojogos temos simuladores de corridas para quem quer conduzir Lamborghinis ou Porsche em circuitos, ou competições de alta velocidade, coisas que por motivos óbvios a maior parte de nós nunca vai alcançar, nunca vai conseguir fazer na vida. Jogar jogos de futebol como o FIFA permite-nos realizar a fantasia não só de controlarmos as nossas equipas favoritas contra outras, em derbys, gerirmos uma equipa em campeonatos. Os jogos de aventura, os RPGs, role-playing games, transportam-nos para mundos de princesas e reis e dragões e com magias, e nós podemos controlar aqueles personagens. A nossa intervenção é fulcral para o desenrolar desses acontecimentos. Durante gerações sempre existiram histórias de fantasia, de Capuchinho Vermelho, Gata Borralheira. O Senhor dos Anéis tem mais de meio século de existência e inspirou tudo isto e é conhecido por muitas pessoas. Portanto, toda a gente tem um bocadinho de fascínio inerente por mundos de fantasia, por histórias, por fábulas. Então também é normal ter um fascínio por videojogos que nos permitem transportar-nos para dentro desses mundos de fantasia. Nós precisamos de coisas para nos abstrair um bocadinho da realidade. Embora a realidade seja diferente para todas as pessoas, nós temos trabalho, família, contas para pagar, relações interpessoais para manter e para fomentar. E depois resta-nos um bocadinho de tempo livre, e nesse tempo livre, com a cabeça feita em papa, tão cansados que às vezes sentamos-nos e não nos apetece pensar ou fazer absolutamente nada, não conseguimos tirar da nossa cabeça as preocupações, as obrigações que temos para cumprir. É perfeitamente normal
que nós precisemos de um escape para conseguirmos libertar a mente destas coisas. Muitas delas até são nefastas. E não nos podemos esquecer nunca de que a vida não é parte das obrigações. A vida são as coisas que nos apaixonam, são as coisas que nos dão prazer fazer, sobretudo as pessoas, é estarmos ligados a elas, encontrarmos uma vocação, encontrarmos pessoas que amamos, tentarmos sempre deslocar-nos num rumo que nos aproxime dessas coisas. Porque senão vamos daqui embora e olhamos para trás e o que é que andamos a fazer este tempo todo? Enfim, eu acho que vocês entendem. Este projeto foi algo que começou comigo e com os meus amigos, que um dia decidimos na brincadeira, vamos lá fazer uns vídeos, vamos adotar o nome daquele grupo que criámos e vamos fazer um canal de YouTube e ver o que é que está, ver se as pessoas acham piada e se não acharem piada, continuamos a fazê-lo porque estamos juntos e jogamos uns joguitos e temos um pretexto para nos juntar de vez em quando, bebermos uma cerveja, bebermos um café, petiscarmos qualquer coisa, pegarmos nos comandos e andarmos às torres virtualmente uns com os outros. Eu tirei um curso superior de artes e multimédia. Não posso dizer que tenha descoberto a minha vocação lá necessariamente, mas uma das áreas em que eu ganhei algumas competências básicas foi em editar áudio e vídeos. E na altura em que criámos o canal, há 3 anos e meio assim, eu redescobri uma pequena paixão pela parte de editar as coisas e de pegar, por exemplo, num vídeo de 1 hora com coisas que não ficaram muito bem filmadas ou com erros ou com partes que não são muito interessantes e cortar, juntar, condensar e pegar em algo bruto e transformá-lo em algo um bocadinho mais polidinho dentro do possível, dentro do material fonte. Eu nunca pensei e não tenho grande esperança deste canal se vir a tornar muito popular e de ter milhares de pessoas subscritas e milhares de visualizações e de estar a ganhar dinheiro com isto, porque isso sempre foi complicado, ainda mais em Portugal, que é um país, lá está, de futebol, fado e Fátima, e novelas, e politiquices, e nada contra quem é fã de alguma destas coisas. Simplesmente que quem tem uma paixão por este tipo de coisas, como eu tenho, e as expõe assim neste formato, é quase garantido que não vai ter muito sucesso, porque eu acho que somos poucos, somos um nicho. Portanto, faço isto porque serve-me como terapia. Às vezes tenho tempo livre, falo um bocadinho aqui para o microfone e para a câmara, e no dia a seguir venho cá, pego no vídeo, vejo-me a falar, corto. Serve como uma introspeção também. Estou a ver-me, estou a ouvir-me e, por exemplo, vocês devem ter reparado que os meus vídeos têm muitos cortes, às vezes na mesma frase. Tenho algumas dificuldades em exprimir-me, sem me estar a repetir um bocadinho, ou engasgar-me a meio de uma frase e ter que a repetir. Por isso é que os meus vídeos geralmente têm muitos cortes. Às vezes não se percebe muito bem o que eu digo. Só como eu me repito, posso cortar aquele bocadinho e juntar. Portanto, posso dizer que eu faço isto por gosto e quem corre por gosto não cansa. Mas lá está, não há grande futuro à vista nisto, senão o de ficar a conhecer uma comunidade que está desse lado e que se vai revelando aos poucos, que, pelos vistos, que tem alguma empatia por aquilo que eu transmito aqui. Muitas das pessoas que fazem isto também, que também transmitem isto com os próprios canais de YouTube, com as próprias páginas do Facebook. Enfim, entretanto eu comecei a criar uma página disto para todas as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter. Se juntar todas estas redes sociais, já cerca de 3 mil pessoas seguem isto, o que para mim já é algo que eu às vezes nem sequer reparo que está a acontecer. E só cheguei lá porque recentemente experimentei aquela coisa do... Deixa-me aqui mandar um e-mail para um produtor ou 2 de jogos a dizer: pessoal, eu gosto muito do vosso jogo, eu gostava de fazer uma review para o vosso jogo, vocês podiam oferecer-me aqui para eu jogar o jogo gratuitamente e vos promover o jogo, apesar da minha base de seguidores ser muito limitada. E entretanto começaram a dizer: sim, claro que sim, toma lá, faz lá uma review disto, faz lá um post no Instagram com hashtag lá com o título do nosso jogo. Posso nunca vir a meter-me dinheirinho ao bolso com isto, mas se eu conseguir, por exemplo, acesso a uns jogos quando eles saem gratuitamente para ter o prazer de os jogar e para poder contribuir para a visibilidade deles, então já estou a ganhar alguma coisa com isto. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer, portanto já é uma motivação para eu ir fazendo estas coisas. A outra motivação são vocês, todas as pessoas que comentam, que seguem os vídeos, que metem um like, que metem um coraçãozinho. Portanto, quero mandar um grande abraço a todos vocês. Já vos expliquei de onde é que veio o nome disto. Enfim, isto era um nome que tinha pouco significado para além daquele trocadilho e da maneira como a sigla UIA tem uma certa sonoridade, dá um bom hashtag. Entretanto, eu comecei a pensar no título, que se este título não transmitisse nada para mim, mais valia usar outro título qualquer, ou fazer isto em nome próprio, o que eu não quero fazer por 2 motivos. Primeiro, porque isto surgiu entre amigos e para unir várias pessoas em direção a um propósito em comum, e porque quero que assim continue. Porque agora sou eu o anfitrião disto, outrora éramos
3 pessoas, com convidados, e eu quero que no futuro, se tiver oportunidade, fazer com que uma comunidade se forme aqui. Eu sei que há muitas comunidades de tudo e mais alguma coisa, mas pronto, está aqui mais outra, e se vocês acharem que esta representa as coisas que vos interessa, bem-vindos. O que é o A Pior Arsenal então? Agora, a guerra é a rotina, é o cotidiano, é o perdermos o foco daquilo que é importante para nós e do que é que a vida é e de que é suposto sermos felizes e fazermos aquilo que gostamos e estarmos com as pessoas que gostamos, e se não estamos a prejudicar ninguém, não termos medo de assumir que gostamos, de fazer o que fazemos e de ser conforme somos. E portanto as armas deste arsenal são a cultura, são o entretenimento, são a diversão, são a união, são os jogos, são as figuras, são os filmes, são as BDs, são as pequenas coisas, mas sem as quais a vida não faz muito sentido, porque o que sobra é engrenagens numa máquina que não para, uma máquina onde nós, enquanto engrenagens, somos substituíveis e onde provavelmente não vamos deixar legado nenhum, a não ser nascer, respirar, reproduzir, morrer. Eu sei que posso ter trazido um bocadinho de negativismo à superfície, mas apenas para frisar que o objetivo é aumentar esse arsenal de armas que nos permitem lutar contra a falta de sentido da vida fria, da vida crua. E por isso é que uma das descrições nas nossas várias páginas nas redes sociais é: o entretenimento é o nosso arsenal e estamos aqui para aumentar o vosso. Este nome, que aparentemente pode parecer algo um bocado vulgar, e tornou-se para mim de facto uma espécie de filosofia. Enquanto houver uma única visualização, um único comment, um likezito, eu sei que existe aí alguém para quem aquilo que eu estou a dizer significa alguma coisa. Isso enche-me de alegria e transmite um bocadinho de sentido, e é motivo mais que suficiente para eu estar aqui deste lado. É saber que vocês estão aí desse lado. Eu sou o Daniel, Neo para os amigos, isto é o A Pior Arsenal, e até à próxima. Joguem muito, brinquem muito, sorriam, sejam felizes.